Terra Firma! Olá pessoal, bem-vindo ao canal Terra Firma Society. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, é de graça, dá uma força aí pra gente. Eu sou o professor Luiz Roder e hoje no Eu Recomendo filme clássico, O Desafio das Águias, Where the Eagles Dare, que tem uma música do Misfits que tem esse nome aqui, né? Where the Eagles Dare, we don't care. Meu, muito louco esse filme. Esse filme aqui tem o Clint Eastwood e o Richard Burton, tá? São os dois grandes atores. Ele é de 1968. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos dados técnicos dele para começar o freestyle aqui. Opa! Isso. É o Desafio das Águias, o nome dele em inglês é Where Eagles Dare, que tem uma música do Misfits, como eu disse aqui, muito legal. Tem um livro sobre ele. A direção é do Brandy Hurton, né? E o elenco tem a May Life também, que tá bem, que é uma espiã infiltrada. Esse filme é muito doido, assim, porque o que ele vai relatar? Uma missão de um grupo britânico com um americano, que é o personagem do Clint Eastwood, nos Alpes suíços. Então o que aconteceu? Abateram um avião, um avião que estaria com o general, que teria os planos do dia D, né, o desembarque na Normandia, e aí os alemães iam pegar esse coronel para tirar as informações dele, para poder descobrir os planos da invasão do dia D e tudo mais. A invasão do dia D é muito louca, porque uma das coisas que eles tiveram que fazer foi manter a questão do segredo, por exemplo, desse ataque que aconteceria. Tanto que é uma coisa muito famosa, para quem não sabe, os aliados, o que eles fizeram? Eles criaram um monte de embarcações, de tanques, de toda a armada de mentira, de papelão, de inflável, e deixaram de um lado para fazer com que os alemães ficassem esperando que eles iam atacar por ali, para eles poderem atacar pelo outro lado. Então, assim, se não fosse o desembarque na Normandia, talvez a guerra tivesse durado muitos anos ainda, né? Então foi uma coisa super importante. E aí a missão deles esse coronel americano estaria nos Alpes e eles teriam que tirar o cara de lá antes que ele desse as informações do dia D. Beleza. Esse filme tem quase 3 horas. Ele é da mesma empresa que eu falei do outro lá do The Eagle Has Landed. Eles adoram o Eagle, né? A águia. Que, meu, a legendagem disso aqui é horrorosa, assim. Tá certo, o texto tá certo, assim, certo em relação ao que tá sendo dito em inglês. Porém, de novo, mano, diz com S, fiz com S, erros ortográficos horrorosos, assim, chega a doer de ver a legendagem desse filme. E ele não tem opção. Isso aqui, eu acho que isso aqui é tipo um pirata oficial, que tinha umas empresas aqui no Brasil que pegavam o filme e fazia. O Iron Maiden teve um monte de obra que foi, até o Bruce comentou disso, que os caras lançavam, vocês pegavam e lançava sem ter os direitos autorais. Então você não tem a opção nem de tirar a legenda, ele vem direto já com a legenda e o áudio original, e essa legenda horrorosa que eles fizeram, uma legenda branca ainda. Por que eu tô falando legenda branca horrorosa? O filme se passa nos Alpes, tem muita parte na neve, assim, eles tudo de branco, a legenda branca, um puta de um negócio zoado, assim. A primeira meia hora desse filme ela é meio maçante, é a preparação da missão e tal, e fica aquela tensão. Porém, depois que começa a ação, cara, é explosão, é tiro, é explosão, é tiro e explosão e mais explosão. Sequência, meu, que os caras gastaram de efeitos especiais de explosão aqui, é muito louco. E o que acontece? Essa missão aqui tem no Medalha de Honra do Play 1. Eu não lembro se é no 1 ou no 2, que é uma que você sobe até os Alpes, depois você vai fugir com a moto. Se eu não me engano é no 2, que você pula com a moto.
toda essa sequência que tem do joguinho tem no filme aqui, de você explodir uma sequência de uma série de explosões nos Alpes lá, que você tem que destruir o rádio e tudo mais. Tem a parte de você ir com a pistola, com o silenciador. Tem tudo aqui. O personagem do Clint Eastwood está muito bem aqui nesse filme. Tem uma fotografia legal, é um típico filme dos anos 60 de guerra épico. Tá tudo certinho ali, né? Só que o que vai acontecer? Este filme, apesar da intensa ação, tiros, explosões, explosões, explosões e tiros, e tiros, e tiros, ele tem o lance da contra-espionagem, de agentes duplos, agentes infiltrados. E, cara, a hora que começa a parte de traições no filme, chega uma hora que você fica até perdido. Porque é tanto agente duplo que o cara é alemão, mas tava infiltrado nos americanos, mas tava trabalhando. Meu, você fica até zonzo de entender o que tá acontecendo de verdade, assim. Mas é um filme muito legal do ponto de vista das ações, de ação, né? A parte de sequência de tiros, explosões, explosões e tiros, né? Mas mais ou menos vai acontecer o quê? Então, o personagem do Clint Eastwood, ele vai ajudar o do Richard Burton, né? Eles vão ter mais uma equipe de soldados e eles vão se infiltrar eles têm que se infiltrar nos Alpes Suíços, numa fortaleza alemã nos Alpes Suíços, que tem até uma sequência, que tem no joguinho também, que é uma sequência de teleférico, que você tem que pegar o teleférico, depois explodir lá, né? Atirar as pessoas tentando invadir o teleférico e tudo mais, que é o único jeito de chegar nessa base alemã. Tem um soldado da SS, né, um cara da Gestapo. Então fica muito claro no filme essa tensão desse grande momento da guerra, onde a espionagem era muito importante, né? Então todo mundo desconfiando de todo mundo, e aí ele tem tantos plot twists que só para você entender, o personagem do Clint Eastwood, ele sente que tem algo estranho e ele fica meio que desconfiando do personagem do Richard Burton, que é o britânico. Num determinado momento, o personagem do Richard Burton vai trair todo mundo. A hora que eles chegam lá onde seria que eles encontram o general americano, ele vai pegar e vai botar a arma assim e falar assim, eu sou um espião alemão e eu vim aqui desbaratar essa missão. Aí o personagem do Clint Eastwood ficou olhando pra ele assim, tipo, puta cara, com ódio, assim, você me traiu, né? E os outros soldados estavam com ele, fica todo mundo olhando pra ele assim, tipo, como a gente acreditava que você era britânico. Aí ele pede pro coronel que tá lá com eles, que foi rendido, ligar para um outro coronel na Itália. Falar, confirma lá que eu tô em missão para esse coronel. Aí os caras ligam lá, tá falando, não, ele tem uma cicatriz assim, não sei o quê. Aí o cara fala, beleza, ele é. Aí ele pede pros caras escreverem para que eles estão trabalhando. Beleza. E aí ele conta que não tinha, o cara que tava lá, o americano, ele não era um general americano. Ele estava lá para poder enganar os caras, para poder mostrar quais eram as intenções dele na base. Aí ele pede para os caras escreverem para quem que eles estão trabalhando, inclusive os caras que estão com ele, os 3 soldados que estavam lá com ele. Aí, essa é a parte que tem mais plot twist, tá? Eu vou me ater só a essa. Só para você ter uma ideia só nessa cena. Aí ele vem e os caras escrevem e tal. Aí os caras mostram e tal. E ele vai descobrir que aqueles 3 soldados que estavam com ele, britânicos, eram agentes infiltrados alemães. Eles estavam trabalhando como agente duplo para a Alemanha. Então por que ele fez isso? Para poder desmascarar os caras que estavam com ele. E aí ele rende os 3 caras. Aí ele vira pro
pro personagem do Clint Eastwood e faz o sinal para ele pegar a metralhadora. Aí chega o coronel da Gestapo lá. Aí o coronel da Gestapo chega e o Clint Eastwood acaba atirando nele. Tem uma outra mulher trabalhando em filtro. Meu, tem mais gente infiltrada do que nunca. Você percebe a doideira que era a Segunda Guerra Mundial. E aí ele vira pros caras e fala assim... Aí ele atira, né? E aí antes disso ele fala pro cara, fala assim, então, eu na verdade, eu sou um agente duplo-duplo. Eu sou britânico, fiz que estava infiltrado pros alemães que eu estava infiltrado Então eu estava trabalhando como agente duplo para a Alemanha, então aquele coronel lá na Itália que acreditou em mim, é verdade, ele achou que eu estava trabalhando para ele. Mas na verdade eu arrumei a missão para eu me tornar um agente duplo para poder descobrir quem eram os agentes duplos trabalhando dentro, ou seja, aqueles 3 caras que estavam com eles na missão lá. Então vai virando puta de uma doideira. E aí ele vai render os caras e explicar, falando, não, esse cara ele não é a gente plantou essa situação aqui para vocês acharem que era do dia D, para a gente poder fazer essa missão, para poder descobrir quem eram os agentes que estavam infiltrados dentro do exército britânico, para a gente realmente poder dar as informações que iam ser do dia D para que elas não vazassem para vocês. Mano, é muito louco. Assim. Chega uma hora, nem eu sei mais o que eu falei aqui no vídeo. Mas é muito legal, a parte de ação do filme, e quem jogou Medalha de Honra, meu, é muito doido. Você começa, a hora que começa a sequência da moto ali, e os caras, tem uma sequência que eles estão fugindo com um caminhão, você lembra do jogo direitinho assim, e é de onde tiraram as missões. Então, eu recomendo o Desafio das Águias, Where Eagles Dare, filme sobre Segunda Guerra Mundial, muito legal, meio longo assim, né? A primeira meia hora cansativa, mas depois meia hora começa a ação, o filme é uma pauleira só, né? E é interessante você ver quando você jogava o Medalha de Honra, o Medal of Honor, né? Você vê o exército alemão com síndrome de Stormtrooper, né? Porque eles dão 200 tiros e não acertam nenhum. E os aliados atiram e matam um monte de cara, assim, granada. Meu, e muita situação. Você olha assim e você vê de onde que os caras tiraram aquela fase do joguinho, algumas fases do joguinho. Porque o Medalha de Honra do PlayStation 1... você jogava uma história, então você vai jogar essa história dos Alpes Suíços, essa missão que aconteceu lá, muito doido assim. O poema de hoje, eu peguei um poema que fala sobre a verdade, dentro dessa ideia do filme, né? Porque é legal, chega uma hora que o personagem do Clint Eastwood olha pro cara e fala assim, mano, eu não sei mais em quem acreditar, e o Richard Burke tem uma relação de desprezo no começo com o personagem do Clint Eastwood e depois para que ele ganhe essa confiança assim. Então o poema de hoje é: que mentira! A verdade tenta encontrar o seu eco no vazio das ações desses que por aí vão sem se importar com o seu real significado, dos que preferem ver uma mentira a abraçarem fortemente e acreditarem nela de verdade. Porque tolo maior do que o mentiroso é quem insiste em acreditar nessa mentira, mesmo sabendo toda a verdade. É o momento que a gente vive hoje no Brasil, né? Onde mentiras são contadas descaradamente e você ouve a galera mugindo assim, ecoando essas mentiras e acreditando mesmo a própria pessoa desmentindo depois, mas elas acham uma justificativa para essa mentira e continuar mugindo e defendendo esse líder que não faz jus de ser quem ele diz que ele é, porque ele está mentindo e as pessoas estão acreditando nele. E ele não mentiu antes, o pior é isso. Todo mundo sabia como ele era e mesmo assim aceitou. Diz aí se você já assistiu esse filme, se você já jogou Medalha de Honra, se você lembra dessa fase que eu falei, deixa seu like, seu dislike, se inscreve no canal,
aciona sininho, fala aí se você tem alguma sugestão de vídeo, se você gosta dessa sessão de filmes antigos, tipo o Macário, o Hugo, né, o Daniel Teslaf, que é o pessoal que gosta de filme antigo, ou o Felipe Marticello, né, que sempre assiste os vídeos. Grande abraço e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.